Altered é um jogo competitivo para 2 jogadores, lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas de poderes variados e construção de baralho. Então, vamos ao setup. Cada jogador organiza sua área de jogo como preferir, sempre com um espaço central para ser colocado o seu herói, 2 espaços para a expedição, um espaço para ser adicionado a reserva e as landmarks, e também um espaço para mana, para o deck e para pilha de descarte. Entre a área de jogo dos 2 jogadores, a gente sempre também vai organizar as cartas de tumulto. Essas cartas são sempre compostas de 2, uma de Hero e uma de Companion, com os 3 aspectos, sempre de folha, montanha e água. Além de outras 3 cartas são divididas entre sempre com um aspecto sozinho e os outros 2 aspectos misturados na outra parte. As cartas de Hero e Companion são colocadas em espaços opostos entre os tabuleiros dos jogadores, enquanto que as outras cartas são embaralhadas, às vezes elas giradas para dar uma aleatoriedade maior, e são posicionadas viradas para baixo entre as cartas de herói e de Companion. Então, cada jogador vai botar o seu marcador de Companion na carta de Companion e o seu marcador de herói na carta de herói. E por fim, cada jogador vai pegar o seu baralho previamente montado, separar o seu herói e colocar no espaço central entre as 2 expedições. Quaisquer tokens ou fichas que são utilizados nesse deck, também o jogador vai deixar eles separados numa área do lado do jogo. Então, depois do setup feito, cada jogador vai pegar o seu baralho e aleatorizar ele da maneira como ele preferir. Caso ache necessário, é bom sempre entregar para o adversário fazer algum corte. Então depois disso, o jogador vai simplesmente comprar suas 6 cartas da mão inicial e eles podem começar para a próxima parte do setup, onde cada jogador vai olhar as 6 cartas da sua mão inicial e vai escolher exatamente 3 delas para formar as manas que vão começar o jogo no seu tabuleiro. Ele pode escolher qualquer uma delas em qualquer combinação e vai colocá-las viradas para baixo na área de mana da sua área de jogo. Então, depois de selecionadas as manas essenciais, os jogadores vão sortear quem que vai ser o primeiro jogador da maneira que eles preferirem. Aquele que foi selecionado vai receber aqui a fichinha de primeiro jogador e vai ficar com ela na sua posse. Então, feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Altered se passa em várias rodadas, que são os dias, com o objetivo de conseguir juntar a sua ficha de Companion com a sua ficha de herói no mesmo espaço da sua carta de tumulto. Cada um dos dias tem 5 etapas diferentes, então vamos ver cada uma delas. A primeira fase do dia, que é o Morning, a gente pula no primeiro turno do jogo e a gente passa direto para o Noon, onde a gente vai ativar qualquer efeito de At Noon que as cartas em jogo tenham. Então nesse caso aqui, a gente vai olhar todas as nossas cartas que estão atualmente em campo por cartas que tenham efeitos de At Noon. E a gente vai resolver cada uma delas na ordem que a gente preferir. Então, depois de resolver todos os efeitos de At Noon, a gente vai para a fase do Afternoon, onde os jogadores vão sempre se intercalando realizando ações até que os 2 escolham passar. No Afternoon, começando pelo jogador que tem a ficha de jogador inicial, ele vai tomar o seu turno. No seu turno, durante o Afternoon, o jogador sempre pode realizar quaisquer quantidade de ações rápidas que ele puder, e depois ele vai realizar uma ação. Essa ação sempre é jogar uma carta ou então passar a vez. Caso ele escolha passar a vez, vai lembrar que ele não joga mais nessa rodada. Então vamos dar uma olhada nas Quick Actions. Uma das ações rápidas disponíveis são as ações de tap. Elas são representadas pelo esse símbolozinho aqui de uma carta virando. Para realizar ela, o jogador simplesmente vira aquela carta, paga qualquer custo que esteja referente demonstrado ao lado do efeito de tap e depois vai resolver aquele efeito. A próxima ação rápida disponível é a ação de descarte. Caso o jogador tenha uma carta na reserva que tem esse efeito de descarte, que é representado por uma cartinha com um X, ele vai descartar essa carta da reserva, colocando ela na sua pilha de descarte para resolver aquele efeito que está ali dentro da caixa mais colorida. Depois de resolvido isso, essa carta simplesmente vai para o descarte daquele jogador. Vale lembrar que o jogador pode, no seu turno, realizar quantas ações rápidas ele quiser, tanto ações de tap
quanto ações de descarte da reserva, quanto ele puder pagar ou ele tiver disponível. Vai lembrar que uma vez que uma ação de tap for utilizada, ele não pode utilizar ela de novo até aquela carta estar recuperada de volta para o lado de cima. O jogador pode fazer essas quantas vezes ele quiser e depois ele vai tomar a ação principal do turno deles. Sempre ação rápida, depois a ação principal. O jogador não pode fazer a ação rápida dele depois de ter realizado a ação principal do seu turno. Na ação principal do seu turno, o jogador sempre pode jogar uma carta ou então passar a vez. Então, vamos ver cada uma dessas etapas. Para jogar uma carta, o jogador pode sempre jogar uma das cartas que tem na mão dele ou então alguma das cartas que ele tem disponível na reserva. Cada carta sempre tem o custo aqui na parte de cima e ele sempre tem dois custos. O custo que está mais em cima e mais clarinho é sempre o custo de jogar aquela carta da sua mão. O custo que tem na bolinha de baixo é o custo de jogar aquela carta caso ela esteja presente na reserva. Eles têm três tipos de carta no Altered: as cartas de criatura, as cartas de landmark e as cartas de magia. Para baixar uma carta, o jogador simplesmente vai virar as suas cartas de mana que estão disponíveis, ou seja, viradas para cima, igual a quantidade de custo de mana que a carta necessita, e vai realizar a jogada dela. Caso a carta jogada for de criatura, o jogador sempre tem que escolher se ela vai para a expedição do herói ou para a expedição do companion, sempre escolhendo em qual lado da expedição ele vai jogar. Caso uma carta seja jogada da reserva, ele vai escolher em qual das expedições ele vai colocar. E sempre que uma carta é jogada da reserva, ela recebe esse marcador de fleeting, para representar que ela foi jogada da reserva. Ao jogar cartas, os jogadores sempre têm que ficar atentos nas habilidades das cartas. Caso seja uma habilidade com setinha, aquela habilidade vai ser ativada tanto jogando ela da mão, quanto jogando ela da reserva. Caso a habilidade seja uma habilidade de mãozinha, aquela habilidade só vai ser ativada caso o jogador jogue ele da sua mão. E caso seja esse símbolo aqui da reserva, que é o mesmo símbolo, aquela habilidade só vai ser ativada caso o jogador jogue ela da reserva. Não vai ser ativada de qualquer outro jeito. Caso o jogador esteja jogando uma landmark, ela não entra em nenhuma das expedições, e sim na área de landmarks aqui do lado do teu tabuleiro. E por fim, caso o jogador esteja jogando uma carta de spell, aquela carta é ativada, ela não vai entrar em nenhuma das expedições, ela é simplesmente ativada e depois segue para a reserva. Algumas cartas de magia têm o efeito de fleeting, ou seja, eles já vão receber automaticamente esse marcador de fleeting. Sempre que uma carta de fleeting tenta ir para a reserva, ela não vai e ao contrário ela é descartada para sua pilha de descarte. Essa habilidade de fleeting pode estar inclusive presente em algumas criaturas no jogo, ou seja, é sempre bom ficar atento caso elas aconteçam. Uma outra habilidade que é bom ficar sempre atento é a habilidade de sabotagem. Quando o jogador joga uma carta que ativa a habilidade de sabotagem, ele pode descartar alguma das cartas da reserva do jogador adversário. Uma outra habilidade também que é importante tomar cuidado são a habilidade de resupply. Sempre que um jogador joga uma carta ou ativa algum efeito de resupply, o jogador vai pegar a carta do topo do baralho e colocar na sua área de reserva imediatamente sem precisar pagar custo algum, a não ser que aquela habilidade diga o contrário. Então, depois do jogador realizar a sua ação rápida e de realizar a ação de jogar uma carta, ele passa para o próximo jogador. E assim os jogadores vão sempre se intercalando entre realizando as suas ações rápidas e a ação normal de jogar carta e passando para outro jogador até que os dois jogadores tenham escolhido a ação de passar. Vai lembrar que caso um jogador escolha a ação de passar, aquele jogador não joga mais naquela rodada, mas o outro jogador pode continuar jogando seus turnos, turno após turno, até ele não querer jogar mais e escolher a ação de passar. Quando os dois jogadores escolherem a ação de passar, a gente vai para a próxima fase, que é a fase do Dusk. Na fase de Dusk, os jogadores vão comparar as estatísticas de cada uma das expedições com o seu adversário para ver quem que vai se mover para frente. Então nesse caso aqui, cada jogador vai ver onde a sua ficha está presente e quais são as categorias que estão valendo para ele. Nesse caso aqui, os dois jogadores estão no lugar inicial e está valendo qualquer uma das três categorias. Então agora os jogadores vão somar. Nesse caso aqui, ele tem 1 mais 1 no verde, ele está somando 2 no verde, 2 no marrom e somente 1 no azul. Enquanto aqui o adversário está somando 1 no verde. Para o jogador avançar, ele tem que estar ganhando em pelo menos uma das categorias que ele está concorrendo.
Caso os dois jogadores ganhem em pelo menos uma das categorias, os dois jogadores vão avançar. Caso um jogador ganhe em duas categorias que ele está concorrendo, ele ainda assim só vai avançar um espaço. Então, nesse caso aqui, o jogador azul ganhou na categoria verde, na categoria marrom e na categoria azul, enquanto que o jogador verde aqui não ganhou nada. Então, ele vai avançar um espaço. A gente vai revelar a próxima carta. O jogador azul vai avançar um espaço e agora a gente vai comparar o outro lado. Aqui a gente tem 2, 2 e 2, enquanto daquele lado ali a gente tem 1, 1, 1 na carta, mas esse aqui tem um token especial que é o token de boost. O token de boost ele dá mais 1 para cada uma das características daquela carta. Então aqui nós temos 2, 2, 2 contra 2, 2, 2. Como está tudo empatado, nenhuma das duas fichas vai se mover. Agora, na próxima rodada, para o jogador azul só vai interessar as cores azul e verde, enquanto para o jogador verde só vai interessar a cor verde, marrom e azul. Então, nesse caso aqui, caso o jogador azul ganhe na cor marrom, não vai adiantar nada para ele a não ser bloquear para o jogador verde. Nesse momento também é importante lembrar dos tokens de sleep. Caso um jogador tenha colocado um token de sleep em alguma outra carta, aquela carta ela ainda vai permanecer em campo, mas os números dos status dela deixam de contar para essa comparação de fase. A próxima fase é a fase da noite. Durante a fase da noite, todos os personagens que estão em campo vão para a reserva. A primeira coisa que a gente vai ver são os personagens que têm fichas em cima. Caso um personagem tenha uma ficha de sleep, ele simplesmente vai perder aquela ficha de sleep, mas vai permanecer em campo como se nada tivesse acontecido. Esse personagem que não tem sleep, ele vai para a minha pilha da reserva. Caso um personagem tenha uma ficha de fleeting, relembrando, sempre que um personagem de fleeting tenta ir para a reserva, ele não vai e ele é automaticamente descartado. Quaisquer fichas de tokens também não vão para a reserva, são simplesmente descartadas. Caso um personagem tenha alguma ficha de ancorado, aquela ficha de ancorado é simplesmente retirada e aquele personagem simplesmente fica em campo. E caso um personagem tenha uma ficha de boost, ele vai perder todos os boosts e vai ir para a reserva. A não ser que ele tenha a habilidade Seasoned, que permite que ele fique com os boosts mesmo na área de reserva. Nesse momento, os jogadores vão checar também caso eles tenham cartas demais na reserva. Durante essa fase, os jogadores sempre podem manter 2 cartas na sua reserva de um dia para o outro. Qualquer carta acima de 2 tem que ser descartada para os jogadores manterem somente 2 cartas na sua reserva. Assim como as suas landmarks. Durante o jogo, o jogador pode ter quantas cartas de landmark quiser. Mas quando acabar o dia, na fase da noite, ele tem que descartar e manter somente 2 delas para a próxima rodada. Depois disso, a gente vai para a próxima fase, que é a fase da manhã. A gente vai voltar aqui novamente agora para a fase da manhã, onde vai mudar o first player, ou seja, o jogador que estava com o marcador de first player vai passar para o próximo. Todas as cartas vão ficar prontas, as cartas que deram tap vão voltar ao normal e qualquer carta de mana que tenha sido utilizada também vai voltar ao normal. Cada jogador vai comprar 2 cartas e adicionar à sua mão e então vai escolher uma das cartas da sua mão para ser adicionada em mana. Vai lembrar que adicionar uma carta da sua mão como mana não é uma ação obrigatória e dependendo da estratégia do jogador, ele pode achar que ele já tem mana suficiente para conseguir energizar o seu próximo turno. Então, depois disso, os jogadores frente vão continuar jogando, sempre se intercalando em suas ações, realizando todas aquelas 5 fases, até que a sua ficha de herói e a sua ficha de companion se encontrem na carta de tumulto. Se durante uma Dusk os 2 personagens avançarem e pararem no mesmo espaço, aquele jogador é declarado o vencedor. Caso os 2 personagens dos 2 jogadores avancem e permaneçam no mesmo espaço, aí a gente vai para a fase do desempate. Mas caso aconteça de um jogador avançar com seus 2 personagens e parar com eles no mesmo espaço, e o outro jogador avançar com seus 2 personagens e fazer com que eles se cruzem, o jogador que avançou mais espaços, nesse caso aqui aqueles que se atravessaram, é o que ganha. Caso tenha acontecido essa situação, a gente vai para a fase do desempate. Os jogadores vão pegar aqui a cartinha de Companion, vão virar do outro lado e vão botar os seus personagens na arena final. Agora eles vão estar competindo como se fosse uma arena só. Nessa arena eles estão competindo
com com todas as características. E nessa fase eles vão adicionar todas as características da sua casa, da sua expedição de Companion e as suas cartas da sua expedição de Herói, como se fosse uma grande expedição. E assim o jogador que ganhar 2 das 3 características é aquele jogador que vai ganhar. Caso os jogadores somente ganhem uma cada um e empatem na terceira, eles vão para um próximo turno de desempate e assim eles vão seguindo até que um jogador ganhe 2 características das 3. E vou lembrar que nessas situações, caso uma carta tenha keyword gigante, que ele conta como se estivesse numa expedição, e na outra também, essa carta vai contar em dobro para a contagem da arena final. Ou seja, esse daqui ele vai contar como se ele tivesse 3 na Companion de Companion e 3 na expedição de Herói, ou seja, essa carta aqui vai valer 666. E assim, quando o jogador reunir a sua ficha de Companion com a sua ficha de Herói em alguma das cartas, ele é declarado o vencedor. Então, essas aqui eram as regras de Altered, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostaram muito, não esqueça de deixar o like aí. Se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho no YouTube. E também para acompanhar os próximos vídeos, tanto de Altered quanto de conteúdo de jogos de tabuleiro em geral. Então é isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima!